Perigo em Samambaia. Crianças que estudam em uma creche enfrentam dificuldades para chegar ao local. Cuidado redobrado. Defesa Civil faz operação de segurança de enfeites de Natal. Homenagem Praça da Asa Sul ganha nome de Maria Cláudia Delísola. Saúde, Ministério Público faz fiscalização em unidades de pronto atendimento. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Quem é que não gosta do Natal? Os enfeites com luzes e cores aumentam ainda a magia. Mas é preciso ter muito cuidado, principalmente com possíveis sobrecargas nos pisca-piscas ou instalações expostas, que podem causar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito e até incêndios. A Defesa Civil está fazendo uma operação para orientar e vistoriar as instalações luminosas para evitar qualquer problema. Enfeites e luzes de Natal não faltam por aqui, na casa do Papai Noel na M Norte. Já são 17 anos consecutivos que o seu Antônio decora a casa e abre as portas para os visitantes. Para fazer esse espetáculo todo, esse ano ele vai usar cerca de 120 mil luzes. Hoje também está muito avançado, né? Em vez de usar aqueles pisca comum, a gente sugere que use o LED, além da economia ser bem maior, o risco é menor, porque tem mais segurança e dá mais proteção. Tanta iluminação requer alguns cuidados. A Defesa Civil veio até aqui para ver de perto se o seu Antônio está com a instalação elétrica em dia e aproveitou para dar algumas orientações. Evitar esse tipo de conector. Primeiramente, é uma régua que não tem nenhum tipo de identificação, não tem o nome do fabricante, e a pessoa coloca aqui vários equipamentos e conectores numa mesma régua, o que é extremamente proibido. O ideal é que eu utilize um filtro de linha, desse em que tem uma identificação do fabricante, tem a voltagem, a amperagem e tem a certificação do Inmetro. Até o dia 14 de dezembro, a Defesa Civil vai vistoriar condomínios, shoppings e outros lugares que estarão abertos ao público, com o intuito de garantir a segurança. Nessa época do ano é muito comum os choques elétricos, que pode levar inclusive à morte. Nós temos muitos acidentes em que as pessoas vão instalar seus enfeites de Natal em cima das casas e acabam caindo. E também é muito comum pequenas peças serem engolidas por criança, porque os enfeites de Natal são muito coloridos, pequenos, e muitas vezes a criança, sem a supervisão de um adulto, acaba engolindo essas peças. E para quem quer enfeitar a casa igual o seu Antônio, fique atento a essas dicas. O mais importante que para o cidadão comum é que ele compre equipamentos de qualidade e em casas específicas. E atente sempre que esses equipamentos têm que ter a certificação do Inmetro. E se você quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 3362-1934. Susto em um prédio do setor comercial sul foi hoje à tarde. Um tremor causou pânico nos funcionários e os bombeiros foram chamados. Todos os servidores deixaram o prédio. Os militares fizeram uma varredura em todos os andares e não encontraram nenhuma rachadura ou dano que comprometesse. Como medida preventiva, a Defesa Civil foi acionada para mais uma avaliação. Ninguém se feriu. Depois da avaliação, todos retornaram ao prédio. E olha, perigo em Samambaia. Crianças que estudam na creche Jabuti enfrentam dificuldades para chegar ao local. Elas precisam passar por um caminho de terra cheio de obstáculos. Tem buracos, lama nessa época de chuva e poeira durante a seca. E um perigo ainda maior. Para atravessar a rua que dá acesso à creche, é preciso disputar espaço entre os carros. Parece até um local apropriado para a prática de rally, mas este é o acesso para carros, vans escolares, bicicletas e pedestres chegarem à creche Jabuti, na 414 de Samambaia Norte. Realmente é muito complicado. E assim, tem várias pessoas que vêm também de pé para passar aqui, tem muita lama, principalmente nesse período de chuva, aí atrapalha muito o pessoal para passar com as crianças aí. O caminho de terra foi improvisado pelos próprios pais e com as chuvas está em péssimas condições. Os buracos fazem com que o motorista seja obrigado a fazer um zigue-zague. Este outro
preferiu invadir a calçada. Essa rua, como vocês viram aí, é uma rua bastante esburacada, né? E várias vezes nós temos que passar até próxima à calçada, onde passam os pedestres. Então fica difícil o acesso para o pedestre e para nós também. O pedestre ainda tem que dividir ainda a vaga com as vans, que às vezes eles andam em cima das calçadas, então assim, para não atolar o carro ou não dar algum problema. Então assim, a gente fica brigando com o carro e a pé. É uma situação complicada. Todo dia essa batalha aqui, mas tem que pegar os meninos, não tem como, né? Nos horários de movimento mais intenso, a dificuldade enfrentada pelos motoristas provoca até acidentes. A Rosimeire enfrentou essa dor de cabeça há 2 semanas. Tem dia que eu até bato o carro aqui, porque não tem como a gente... Às vezes vem a van, aí vem um monte de van, aí tem que dar ré para a gente poder sair para lá, porque não tem como. Já aconteceu de bater o carro? Já sim. Muito ruim, horrível, né? Eu tentei dar ré, não consegui, aí a van veio e bateu. O futuro dos 150 alunos de até 5 anos que estudam aqui na creche Jabuti pode estar comprometido. É que o local, inaugurado em 2014, foi construído numa baixada. Assim, quando a chuva vem, fica tudo alagado. Foi o que aconteceu na semana passada. Por sorte, era recesso e não havia crianças na escola. A diretora está assustada com a situação e chegou a mandar fotos para o WhatsApp do Band Cidade, mostrando o lamaçal que tomou conta das salas de aula. É um transtorno que a gente sofre todo o período de chuva. Quando vem muito forte, a gente vai sofrer essas mesmas consequências por conta da falta do estacionamento que a gente tanto pede. Eu tenho a esperança que a gente tenha esse sucesso, né? Obtenha isso aí, mas assim, a esperança é a última que morre. Porém, a gente fica na dúvida e na incerteza se algo será feito. Bom, vamos para as explicações. Em nota, a Secretaria de Educação disse que o alagamento aconteceu por causa de problemas externos, mas que já foram resolvidos. Frisou que não há problemas de infraestrutura na unidade. Já a administração da cidade informou que a área mostrada na reportagem está dentro do projeto de urbanização, que inclui acessibilidade para pedestres, asfalto e calçadas. O problema é que não foi dito quando essas benfeitorias serão realizadas. Greve de merendeiros e faxineiros afeta escolas públicas do DF. As categorias cruzaram os braços para cobrar o pagamento de salários atrasados. Pelo 2º dia consecutivo, os serviços de limpeza e nas cantinas da rede pública de ensino estão paralisados. Cerca de 4.100 trabalhadores terceirizados entraram em greve em protesto pelos atrasos dos salários e do ticket alimentação. Segundo o Sindiserviços DF, sindicato que representa a categoria, o pagamento de outubro até hoje não foi depositado na conta dos servidores. Na semana passada, os diretores do sindicato participaram de uma audiência no Ministério Público do Trabalho, mas não houve acordo. As empresas alegaram não ter recebido da Secretaria de Educação as parcelas contratuais e, por isso, não têm condições de quitar a dívida com os empregados. Enquanto o impasse não é solucionado, as escolas têm funcionado com 30% dos trabalhadores. Em nota, a Secretaria de Educação informou que o pagamento das empresas em relação a outubro será feito nos próximos dias. Esclareceu ainda que as escolas que reduzirem o horário de aula durante os dias de paralisação devem fazer a reposição das horas não cumpridas. E o governador eleito Ibanez Rocha segue montando a equipe que vai comandar o GDF a partir de janeiro. Ele anunciou hoje à tarde os nomes de outros 3 secretários do próximo governo. Foram indicados Adão Cândido para a Secretaria de Cultura, Vitor Paulo para a Secretaria de Relações Institucionais e Rui Coutinho para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Cláudio Humberto segue fazendo uma análise do novo time de Ibanez Rocha. Olha, o governador eleito Ibanez Rocha tem surpreendido nas escolhas para a sua equipe, mostrando preocupação em oxigenar o futuro governo com sangue novo, mas optando também por executivos experientes para áreas onde já não é possível cometer erros. Ibanez convidou o presidente da Terra Capri para continuar no cargo e concluir iniciativas que definirão
o futuro de espaços importantes como o estádio Mané Garrincha e o Autódromo de Brasília. Convidou também para voltar à CAESB o experiente Fernando Leite, responsável pelos melhores anos da empresa, agora com a missão de romper esse período lamentável de incompetência da atual gestão. Ibanez também levará de volta ao DR Fauzi Nakifur, que é um experiente engenheiro. São executivos respeitados pela eficiência e experiência acumuladas de outros governos. Os sinais para o futuro do GDF têm sido, de fato, muito positivos. Amanhã, a Polícia Civil realiza operação para queima de grande quantidade de drogas. O material é resultante de apreensões que ocorreram nos últimos anos e não apenas em 2018. Cerca de 40 policiais civis de unidades diversas vão fazer o transporte da droga até o local da incineração, o forno de uma empresa de incineração de lixo especial no setor industrial em Ceilândia. Na última incineração, realizada em julho deste ano, foram destruídas 1 tonelada e 200 quilos de drogas. E a Estação Ecológica de Águas Emendadas, em Planaltina, recebeu hoje o escudo de água e patrimônio do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Mais de 10 mil hectares de cerrado. No ano em que a Estação Ecológica de Águas Emendadas completa 50 anos, ela recebe a premiação do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da Holanda. Até então, em todo o mundo, apenas 5 lugares receberam o escudo Água e Patrimônio. Águas Emendadas, que fica aqui no Distrito Federal, é a primeira estação ecológica da América Latina a receber esse reconhecimento internacional, fruto de um trabalho intenso do Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade. Foi feito um relatório técnico sobre a ZECAI, fazendo um levantamento tanto do ponto de vista da biodiversidade quanto do ponto de vista cultural e de patrimônio, e aí foi destacado e enfatizado toda essa importância histórica que a ZECAI tem na escolha aqui do sítio onde Brasília foi construída, desde a Missão Cruz e vários momentos históricos que se passaram por aqui. Então isso acho que foi a força maior, a motivação principal para a seleção e para a aprovação pelo ICOMOS Holanda da entrega do escudo de água e patrimônio aqui para a Estação Ecológica. Para o presidente da ADASA receber essa premiação após o Distrito Federal enfrentar mais de um ano de racionamento de água é um reconhecimento do esforço e da conscientização de cada brasiliense da importância da água. Há um ano, o reservatório do Descoberto tinha 6% de volume útil. Hoje ele já atingiu 75%. Isso foi resultado de um trabalho muito grande, muito coordenado, e a população teve um papel muito importante porque entendeu a importância de usar a água racionalmente. 15 presos não voltaram do último saidão. Ao todo, 1.145 detentos tinham sido beneficiados. A saída da Proclamação da República é a 8ª autorizada pela Vara de Execuções Penais neste ano e é a penúltima de 2018. A próxima está prevista entre 21 e 26 de dezembro, durante o Natal. Acidente na BR-020. O congestionamento chegou a 12 quilômetros na rodovia por causa de uma batida envolvendo uma carreta, um carro de passeio e uma ambulância. Motoristas e passageiros enfrentaram transtornos. O acidente foi no quilômetro 16 da BR-020, perto da Vila DVO. A pista ficou interditada por 2 horas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta que transportava sementes de milho fazia um retorno em direção à Planaltina, quando os motoristas dessa ambulância e desse outro carro perderam o controle da direção e bateram na carreta. A motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi levada para o Hospital Regional de Sobradinho. Os 4 passageiros que estavam na ambulância também sofreram ferimentos leves e foram levados para o Hospital de Planaltina. Já os motoristas da carreta e da ambulância não se machucaram. Eles fizeram testes do bafômetro que não constataram embriaguez. Nessas imagens enviadas por telespectadores, é possível ver a dimensão do congestionamento, que chegou a 12 quilômetros de extensão. O número de motoristas flagrados desrespeitando o sinal vermelho ainda é alto, mas não supera a quantidade de infrações registradas no ano passado. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você também. Olha, vamos aos números. Mais de 120 mil motoristas, então, da capital multados aí entre janeiro e outubro deste ano por ultrapassar, então, o sinal vermelho. O Detran diz que isso equivale a
mais de 3 multas aplicadas por minuto, ainda com números de 2017. A quantidade de motoristas multados por desrespeito ao sinal passou da marca de 129 mil. O diretor-geral do Detran, o Silvain Fonseca, acredita que a redução da velocidade em algumas vias pode ter impacto aí nestes números. Ele afirma ainda que os atropelamentos na capital federal também devem ter redução esse ano. Por outro lado, um estudo feito pela ONG Rodas da Paz, Associação Andar a Pé e o coletivo MOB mostrou que 42% dos motoristas do DF que passam diariamente pelas vias da capital do país não respeitam a faixa de pedestre. A gente lembra, né, Juliana, que é um símbolo aqui, um orgulho para os brasilienses este respeito à faixa, mas esse tem que mudar aí para essa parte dos motoristas. Tem gente nova, tem novos motoristas chegando a Brasília, tem que respeitar essa regra. Se acostumar com as regras da casa, né, Cláudio? Obrigada, boa noite para você. E vamos ver então como é que está o trânsito nesse momento pelas câmeras do DR. A gente começa lá na Estrutural bastante engarrafada, trânsito praticamente parado. As duas faixas continuam abertas, sentido saída sul, Ceilândia, Taguatinga, Águas Lindas, tudo parado por lá. Paciência para o motorista que está por lá. Agora a gente vai para o outro lado da cidade, para a Épia Norte, ali caminho para Sobradinho, Colorado, ver como é que está o trânsito lá na Épia Norte. Acho que a gente teve um probleminha com as câmeras. Agora, a Épia Norte também está bastante engarrafado ali. A gente está perto ali, depois do Balão do Torto, dá para ver que está bastante engarrafado, muita lentidão por lá também. Agora a gente vai para a BR-040. BR-040 também está bastante engarrafada, muita lentidão ali para a saída para o entorno. Então a gente vai encerrar nosso giro lá na EPNB, altura de Riacho Fundo, Recanto das Emas. A EPNB está um pouquinho mais tranquila, os carros estão andando, não necessariamente na velocidade da pista, mas está andando um pouco mais rápido do que as outras pistas que a gente viu. De forma geral, paciência para o motorista que está voltando para casa hoje. E olha, oportunidade. O Detran abriu inscrições para estudantes da rede pública de ensino fazerem gratuitamente o curso teórico para conseguir tirar a carteira de habilitação. As inscrições podem ser feitas no site do Detran até amanhã, às 2 da tarde. Além dessas aulas teóricas, o Detran também vai promover um curso de atualização para motoboy. São 5 turmas com 30 vagas cada uma. As aulas teóricas vão ser entre os dias 3 e 7 de dezembro, na Escola Pública de Trânsito, que fica na 906 Sul. Lá também devem ser feitas as inscrições de segunda a sexta-feira, em horário comercial, enquanto houver vaga até o dia do curso. A seguir, Praça da Asa Sul recebe o nome de Maria Cláudia Delísola. Veja o trânsito agora na BR-040. A gente volta já já.